Bom dia, irmãos. Você está dormindo? Diga amém. Então acorda. Perguntei se você está dormindo. Perguntei se você está feliz. Pastora, diga amém. Acorda, pastora. A pastora está com sono. Ela não deixou eu dormir essa noite. Você está feliz? Diga amém. Que bom que você está aqui nessa manhã. Que bom poder estar aqui junto com você. Hoje é Dia dos Pais. Eu acho que é muita maldade comemorar o Dia dos Pais só num dia, porque todo dia é o dia nosso, né? Pai é aquele que dá carinho, aquele que dá amor, aquele que dá atenção, que dá provisão, que dá proteção, que dá direção, né? Então, acho que esse negócio de dia de pai e de mãe tinha que ser todos os dias, né? E eu quero aqui dizer que eu ainda não sou avô, né? Ainda não nasceu Maria Clara, mas dizem por aí que ser avô é melhor do que ser pai, né? Então eu estou esperando a minha oportunidade aí de ser avô, mas aos papais aí, que Deus possa te abençoar, que você possa de fato se tornar, né, o herói do seu filho, o herói do seu filho. E nessa manhã eu quero ministrar uma palavra bem rápida ao seu coração, né, por ser o Dia dos Pais. Eu quero falar um pouco sobre paternidade. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Levante sua mão assim, eu queria te conhecer pela primeira vez. Tem alguém? Não? Lá atrás? Deus te abençoe, meu querido. Seja bem-vindo. Que Deus possa ministrar o seu coração nessa manhã. Então eu quero falar sobre paternidade, e eu quero começar falando de algo que a gente aprendeu desde criança. Há um texto na Bíblia que Jesus vem nos ensinando algumas coisas, e num dado momento ele diz a seguinte frase: vai assistir o culto? Ela vai assistir o culto? Não? Vai para a salinha? Vai para a salinha ou vai assistir o culto? Não, vai para a salinha. Isso. Tem salinha para as crianças, se só quiser levar elas lá, tá? Ou se só quiser ficar lá dentro também, ou assistir o culto lá dentro também, fica à vontade. Aí eu quero começar falando sobre uma oração que Jesus faz, mas ele nos ensina dizendo que essa oração, ela não deve ser repetida ou repetitiva, né? E a oração que todos nós conhecemos, quando ele começa dizendo assim: olha, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome ou o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, eu não vou terminar essa oração, mas se nós formos observar o texto, Jesus vem dizendo para nós orarmos, mas ele diz assim: olha, quando vocês forem orarem, não usem de repetição. E agora ele vem e nos ensina uma oração dizendo: olha, ore assim, ó, Pai nosso que estais no céu. Sabe, essa oração, ela não é uma oração que deve ser repetida, ela é uma oração que deve ser vivida. E se nós formos olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver duas palavras, que estão associadas, duas palavras que se completam, duas palavras que caminham juntas, duas palavras que, quando desassociadas, geram problema. E elas são paternidade e autoridade. A paternidade está ligada diretamente à autoridade. Sabe, nós não conseguimos reconhecer paternidade se nós não conseguirmos nos colocar debaixo de autoridade. Paternidade e autoridade. Desde Gênesis nós vamos perceber também que o nosso Deus é um Deus geracional, é um Deus que se preocupa com a geração que virá. Nosso Deus é um Deus que trabalha por gerações.
Se nós observarmos bem na Bíblia, nós vamos ver que Deus estabeleceu o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós vamos ver Abraão sendo o pai da fé. Nós vamos ver, tantos homens e mulheres sendo levantados para cuidar de uma próxima geração. Querido, gerar filhos, esse era o propósito principal de Deus. Ter comunhão, estabelecer sua autoridade, estabelecer sua paternidade. Ter filhos que não só reconheçam, mas que se submetam a Deus, que se submetam ao seu propósito. Esse é o propósito de Deus. Ser nosso Pai, ser o meu Pai, ser o seu Pai. Ser alguém que de fato e de verdade olha para Ele e diz: esse é o meu Pai. E alguém diz: este é o meu filho. Deus vira para Jesus quando ele está, no batismo, saindo das águas. Deus diz: este é o meu filho, em quem a minha alma tem prazer. Então nós vamos perceber durante toda a Bíblia esse relacionamento pai e filho. E quando eu chego no Novo Testamento, eu encontro Paulo dando uma referência lá em 1 Coríntios 4,15, muito importante. E Paulo vai escrever para a igreja de Corinto, ele vai chegar na igreja de Corinto e vai dizer assim: olha, ainda que vocês tivessem 10.000 aios, ou 10.000 professores em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo agora escreve aquela igreja que Paulo olha para ela e vê ela como uma igreja que ele gerou. Ele olha para aquela igreja, para aqueles irmãos, e vê eles como filhos. Paulo está dizendo assim: olha, ainda que vocês tenham tido 10.000 professores, deixa eu dizer algo para você, ainda que você tenha coach, ainda que você tenha professor, ainda que você tenha um instrutor, ainda que você tenha um treinador, um professor na escola bíblica, contudo, Paulo está dizendo para você: ninguém substitui a pessoa de um pai. Eu e você, nós precisamos de pais. E Paulo vira para aquela igreja e diz assim: olha, eu fui quem gerei vocês. E esse é o propósito de Deus nessa manhã. Esse é o propósito de Deus para mim, para você e para a igreja. Esse é o propósito que Deus estabeleceu desde o princípio: gerar filhos. Gerar filhos. Você está aí, diga amém. Você está aí, diga glória a Deus. Querido, eu preciso que você entenda que quando você vem para a igreja, você precisa de um pai. Eu preciso que você entenda que quando você vai se relacionar com o mundo espiritual, você precisa de um pai. Você precisa entender que quando você nasce, você precisa de uma referência paterna. A figura do pai, ela é extremamente importante na vida de uma pessoa, de um ser humano. Extremamente importante. Eu estou aqui para dizer para você que nós precisamos de um pai. E a pergunta é: quem te gerou? Quem te gerou? Porque talvez quem te gerou não é o seu pai. Como assim, pastor? Talvez quem te gerou não é o seu pai. Quem te gerou? Agora, a outra pergunta é: quem é seu pai? A quem você olha e tem o sentimento de paternidade? Quem é aquele que exerce não só paternidade, mas exerce autoridade sobre a sua vida?
cresci sem pai. E quando eu fui para a igreja, eu olhei para a figura do pastor. Meu pai me gerou, mas quem se tornou o meu pai, quem se tornou aquele que tinha um relacionamento de amor, aquele que tinha um relacionamento de gratidão, aquele que tinha um relacionamento de reciprocidade comigo, era meu pastor. E o que aconteceu? Eu saía do serviço 6 horas da tarde, na sexta-feira, ia para a casa da minha mãe, tomava banho, pegava minha mochila, eu morava no Cochipó, e eu ia para o CPA, ia para a casa do meu pai, ou do meu pastor. E lá na casa do meu pastor eu dormia. Na casa do meu pastor eu lavava o carro dele. Na casa do meu pastor eu lavava louça. Na casa do meu pastor eu fazia comida. Na casa do meu pastor, sabe, eu varria a casa. Na casa do meu pastor eu fazia tudo. Porque a referência de pai que eu tinha era ele. Sabe, querido, eu preciso que você entenda nessa manhã que a ausência de paternidade e de autoridade durante o desenvolvimento da criança ou de um adolescente é um tema muito complexo. E influencia não só no desenvolvimento emocional, mas também cognitivo e comportamental da criança e do adolescente. Como eu não tinha aquela referência de pai, então eu fui para o meu pastor, sabe? E aquele se tornou a minha referência. E aí o que acontece? Quando eu chego na igreja, sem uma referência de pai, eu entendo que o pastor é meu pai. E agora o meu pastor me apresenta um outro pai, que é Deus. E agora eu começo a ter uma referência de um relacionamento de amor. E eu começo a amar o meu pastor e automaticamente eu começo a amar o meu pai, ou Deus. Mas eu preciso que você entenda que o meu relacionamento paterno, carnal do meu pai, ele continuava em stand-by, movido por falta de perdão, movido por rancor, movido por ódio. Eu odiava o meu pai terreno, eu não tinha relacionamento com ele, mas eu conseguia amar o meu pastor, e eu conseguia amar a Deus. Por que isso, pastor? Por que isso? Porque eu preciso que você entenda nessa manhã, que paternidade tem a ver com decisão. Diga comigo, paternidade tem a ver com decisão. Diga assim comigo, eu preciso decidir ter um pai. Você precisa decidir ter um pai, porque um pai é aquele que te influencia, um pai é o seu herói, um pai é aquele que você olha para ele e diz, eu quero ser como você. Pastor, mas o meu pai biológico não é referência, o meu também não era. E eu não queria ser como o meu pai, mas eu tive que encontrar uma referência, irmãos, porque se nós não tivermos referência, se nós não tivermos, se nós mantermos essa ausência de paternidade, de autoridade, certamente nós adoeceremos, certamente nós perderemos valores, nós perderemos direção. Eu estou aqui nessa manhã para dizer para você, não viva sozinho. Não viva independente, não viva sem autoridade, não viva sem paternidade. Decida ter um pai. Ah, eu amo Jesus, eu amo Deus, mas eu não amo meu pastor. Impossível. Impossível. Sabe, tem muita gente que chega na igreja e tem problema comigo. E hoje eu disse na aula, e as nossas aulas têm sido assim, maravilhosas, esclarecedoras, né? E eu disse na aula hoje pela manhã que o quão importante é nós olharmos uns para os outros e vermos e reconhecermos Cristo na vida uns dos outros, mas mais importante que isso é nós termos um relacionamento de filhos e pais. E aí eu mostrei lá que quando uma criança chega na igreja, vamos dar um exemplo, uma criança chega na igreja sem uma referência paterna. Geralmente a mãe diz assim, se você bagunçar eu vou falar para o pastor. Um dia lá no Cristo Rei, o pastor Oswaldo disse que uma criança chegou perto dele com os pais, e aí a criança olhou, o pastor Oswaldo cumprimentou ela, né? E aí ela, meio sem gracinha, virou para a mãe e falou assim, tá vendo? O pastor Oswaldo não bate ninguém.
porque ela estava direcionando a paternidade daquele filho para o pastor. Sabe, querido, tem gente que chega na igreja, não teve limite em casa, falta de paternidade. Aí quando o pastor vai pôr limite, ele briga e sai da igreja. E o problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema é a falta de referência de paternidade que nós temos. Ou chega na igreja, o pai é muito carinhoso, muito dedicado, muito amoroso, e dá palavra de afirmação, mas chega na igreja e encontra um pastor Daniel que diz: e aí, irmão, graças ao pai, tudo bem, beleza? E aí diz: o pastor não gosta de mim, eu também não gosto do pastor, porque ele não faz como o meu pai. Paternidade, irmãos, paternidade, eu e você precisamos decidir ter um pai, ter um pai. Ah, pastor, mas meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai errou, meu pastor é chato. Deixa eu dizer algo para você, presta atenção no que eu vou te dizer. Pais não escolhem filhos, filhos escolhem os pais. Se Jacó, com 80 anos, como ele está, decidir ser meu filho, mesmo eu tendo 40 e ele com 80, eu posso ser pai dele. Aliás, ele acabou de dizer na sala de aula ali assim, ó: eu aprendi o que eu estou falando com você. Sabe o que é isso? Referência paterna. Sabe, então eu preciso que você entenda que pais não escolhem os filhos. Eu queria ser ovelha, eu queria ser seu pai. Eu queria ser pai do Marlon, eu queria ser pai da Silbene, queria ser pai da Andréia, queria ser pai, né, do João, queria ser pai de todos vocês. Mas eu não escolho ser pai, porque ainda que eu queira, você precisa querer ser meu filho. O apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto isso: vocês têm muitos professores, vocês têm muitos instrutores, mas pai mesmo sou eu que gerei vocês. Que gerei. Sabe, então, pai não escolhe filho, mas filhos pode escolher pais. E aí Maria Eduarda, Lucas, são meus filhos, diz assim, Lucas fala assim: ah, pai, cara, o senhor é meu pai, o senhor é meu amigo, o senhor é isso, o senhor é aquilo. Lucas decidiu ser meu filho. Agora presta atenção, não é porque eu sou perfeito, eu não sou perfeito. Não existe pais perfeitos a não ser aquele que está no céu. Não existe. Não existe. Mas eu preciso que você entenda, ainda que seu pai não seja perfeito, ainda que seu pastor não seja perfeito, ainda que a referência que você tem paterna não seja perfeita, decida se tornar filho de alguém. Decida. Quando a irmã Marlene, cadê ela, seu Mateus? Foi embora? Quando a irmã Marlene chegou na igreja, ela disse assim: ô meu pastor, e eu disse para ela: a partir de agora, a senhora é a minha mãe, só vai orar por mim todos os dias. Eu decidi ser filho dela. Como que chama aquela irmã Jussi, que é da nossa igreja? Irmã Brasilina. Quando a irmã... Ela está viva ainda. Quando a irmã Brasilina estava na nossa igreja, uma mulher de oração, eu sempre dizia para ela: dona Brasilina, a senhora é uma mãe para mim. Porque eu não tenho mãe, eu não tenho pai. Hoje é dia dos pais, eu dou parabéns para você, mas eu não tenho um pai para dar parabéns. Mas eu tenho um pai de referência, que eu ligo: meu pastor, Deus te abençoe, parabéns, feliz dia dos pais. O meu pastor entrou no casamento do meu filho, no lugar do meu pai. Sabe, querido, decida. Por quê, pastor? Porque paternidade é algo muito importante. Quando você resolve pendências de paternidade, você resolve muitas questões ligadas à sua alma, você amplia e impulsiona a sua carreira,
e você libera sobre você empoderamento para que você possa crescer ou prosperar. Sabe, queridos, nessa manhã, decida ter um pai. Decida ter um pai. Decida ter uma referência. Ainda que ela não seja perfeita, mas decida ter uma referência. Porque são essas referências que vão te impulsionar. São essas referências que vão fazer você crescer. Segunda coisa, não viva em desconexão com paternidade e autoridade. Não viva em desconexão com paternidade e autoridade. Porque tem muita gente que é desconecta. Tem muita gente que você fala para ele assim: ei, você ligou para o seu pai? E tem 6 meses que eu não falo com meu pai. Se você não liga para o seu pai, você não liga para o seu pastor. Porque você não tem referência, você está desconectado. A Bíblia diz que Jesus era tão conectado com o Pai, que ele todos os dias tirava um momento para estar conectado. Lucas capítulo 15, verso número 13, a palavra do Senhor diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. O filho pródigo agora ele reúne tudo que tem, as suas coisas, e diz: vou me desconectar. Vou cortar o cordão umbilical. A gente que é da minha idade aqui, o Barone, quando nós éramos criança, nós éramos doidos para ter 18 anos, para ter a carteira de identidade. Né, Barone? Se tornar de maior. Ter a carteira de identidade. Ter o SIC. Vocês não sabem o que é SIC, né? Quem sabe o que é SIC aí? Oxe, tem muita gente aí da minha idade, hein? Entendeu? SIC é CPF. Então, a gente queria crescer para ter independência, a gente queria ter 18 anos para mandar na vida da gente. E eu quero dizer algo para você aqui nessa manhã. Sabe, querido, esse pensamento, ele é errado. Se você puder ficar, filha da Rose, na casa de sua mãe e de seu pai, até o último dia que você puder da sua vida, mantenha essa conexão. O dia que você sair, mantenha a conexão. Liga, vai atrás, passa, não perca essa conexão. Porque o filho pródigo, ele reúne tudo que tem, pega e vai embora. Corta a conexão. E tem muita gente desconectada, está na igreja, mas está desconectada com o pastor, está desconectado com Deus, está desconectado com o pai natural. Há uma quantidade enorme de filhos que se distanciam por se sentirem também feridos, ou vice-versa. Sabe, querido, em primeiro lugar eu quero dizer para você que a desconexão entre pais e filhos é emocional, e depois ela se torna física. Tem muitos pais desconectados dos filhos, e muitos filhos desconectados dos pais, por uma questão emocional. E isso vai ampliando, até se tornar uma desconexão física. E é assim que acontece com as pessoas da igreja. Elas começam a se desconectar, sabe, emocionalmente do pastor, do louvor, das pessoas. Daqui um pouquinho desconecta da igreja. É assim. Não viva sem estar conectado. Olha, tem gente que decepciona, depois vai embora. E o que eu faço para não me decepcionar, pastor? Não perca a admiração pelo seu pai. Vou dizer novamente: não perca a admiração pelo seu pai. Ok, ele cresceu, o cabelo ficou branco, a barriga cresceu, né, ficou careca, né, ele agora não fala, já está falando tudo errado. Mas deixa eu dizer algo para você: não perca a admiração. Deus não vai responder todas as suas orações. Deus não vai fazer tudo o que você quer. Jó estava lá morrendo, perdendo tudo, e ele diz: ah, Senhor, eu sei que o Senhor vive, e por fim o Senhor se levantará em meu favor. Jó pode dizer assim: o Senhor me abandonou, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, perder a admiração, se desconectar. Mas Jó não, ele manteve a conexão. Sabe, querido, não perca a admiração. Pare de focar naquilo que é ruim, foque naquilo que é bom. A pastora Keila gosta muito de cacto. Muito de cacto. E nós somos como cactos, cheios de espinhos. Nós somos assim, cheios de espinhos. Mas você sabia que as flores mais raras são as do cacto? Você sabia que cacto dá água? Sabe, querido, nós podemos ser cactos cheios de espinhos, mas nós podemos admirar a beleza das flores e matar a sede uns dos outros. Sabe,
Se você tem falha como pai, reconheça. Se você tem falha como filho, reconheça. Mas deixa eu dizer algo para você. Busque restauração. Busque conexão. Busque não cortar esses vínculos. Não viva desconectado. E a terceira coisa que eu quero te ensinar nessa manhã: encontre o caminho da conexão. Se você está desconectado de uma referência, busque uma conexão. Sabe, eu até fico gelado quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, o senhor para mim é como um pai. Eu confesso para você que meu coração gela, porque é uma responsabilidade muito grande. Um dia o pastor Haroldo disse para mim assim: pastor, cuidado com o que o senhor fala para mim. E eu abri o olho e fiz: por que, pastor? Ele falou assim: porque a sua palavra tem tanto peso quanto a palavra do meu pai. Sabe, querido, e o meu relacionamento com o pastor Haroldo, todo mundo já sabe, e a Camila ficou conhecendo agora essa semana, é uma relação meio de que amor e ódio. Eu bato, fico com raiva e amo, bato, fica com raiva e amo. E aí Keila fala, e aí eu falo que vou bater, aí Lucas fala assim: ih, meu pai, larga a mão. Meu pai, pastor Haroldo, assim, ó, ele fala, mas daqui um pouquinho, sabe por quê? Porque a conexão, ela é primeira pelo amor. Então, querido, nós precisamos encontrar o caminho da conexão. Aquele jovem pródigo, ele sai de casa, mas a Bíblia diz que um dia, no verso número 17, ele diz assim, ó, caindo em si, ele diz, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. A chamada para você nessa manhã é: volte-se para o pai. Encontre novamente o caminho dessa conexão. Pastor, mas o senhor é chato. Sou mesmo. Mas me ame. Eu me coloco como apóstolo Paulo para você, nessa manhã para você. Eu estou te gerando. Eu estou sentindo dores de parto. E dores de parto não é maior do que crise de rim. Eu já tive crise de rins por causa de vocês. Crise renal. Sabe, decida, porque é uma decisão, voltar a ter conexão. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, 15, assim, ó, não deixe que a erva daninha da amargura se espalhe. Uns poucos espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. O que eu preciso fazer então? Eu preciso perdoar. Eu preciso amar. Eu preciso caminhar. Eu preciso parar de ficar olhando os defeitos. Eu preciso parar de ficar apontando as falhas. Eu preciso começar a admirar. Sabe, querido, encontrar o caminho de volta da conexão fala de perdão, fala de relacionamento, fala de você cair em si e dizer: peraí, para onde eu estou indo? Irmãos, olha o que eu vou te dizer, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Se você não tem uma referência, eu te garanto 100% que a sua vida está sem direção. Então decida perdoar. Decida abandonar o rancor, o ressentimento, a indiferença, o ódio. Sabe, eu fiquei dos 11 aos 26 anos
sem conversar com meu pai, sem pedir bênção, sem ligar para ele, com ódio, com rancor, com mágoa. Quando eu cheguei na igreja, encontrei meu pastor, e aí encontrei Deus, e aí encontrei minha esposa, e aí agora ela está grávida de Lucas. E eu olhava para a barriga de Lucas, de que ele dizia assim: o que eu vou falar para o meu filho do avô? Eu não tinha relacionamento com meu pai, eu odiava meu pai. Eu amava meu pastor, mas odiava meu pai. Eu amava Deus, mas eu odiava meu pai. E faltava aquela conexão. E um dia, Keila estava perto, eu estava com 7, 8 meses, eu peguei o telefone e liguei para o meu pai. Peguei o telefone, liguei, alô? Alô? E eu disse: pai? E aí do outro lado ficou mudo. Eu vi que meu pai começou a chorar. E eu comecei a chorar também. E eu disse: pai, o senhor vai ser avô. E ele começou a chorar, e eu comecei a chorar, e eu disse assim para ele: eu preciso ver o senhor. E aí nós começamos a conversar no telefone, e ele marcou para nós irmos lá em São Paulo, e eu peguei o ônibus com Keila em Goiânia, fomos para São Paulo, e Keila barriguda, sabe, com aquele barrigão. E quando nós descemos na rodoviária de Campinas, eu já vim no ônibus assim, ó, o ônibus parando, e eu já em pé na janela, para ver se eu via o meu pai. Pensa naquela cena de filme. E eu em pé na janela olhando para ver onde estava meu pai. Nessa altura, Keila já nem olhava para Keila, porque eu queria reconectar. Eu queria novamente ter uma conexão com meu pai, porque ainda que eu tivesse uma conexão com meu pastor, ainda que eu tivesse uma conexão com Deus, essa conexão não era completa, porque faltava eu restaurar a paternidade terrena. Quando eu vi meu pai, o ônibus parou, eu desci daquele ônibus e saí correndo. Eu com 25 anos, 26, não me recordo agora, saí correndo e abracei o meu pai. Pensa naquela cena de filme. Quando eu cheguei em casa, na casa dele, nós chegamos na igreja. Meu pai era pastor de uma igreja. Tinha churrasco. Tinha um churrasco na igreja. E ele dizia para todo mundo: meu filho vai chegar. E aquele churrasco. Foi a primeira vez que eu comi churrasco com pimenta batida no liquidificador temperada, né, bem? Uma festa, a igreja me recebendo. E eu comecei a olhar para a história do filho pródigo. Mas meu pai fez muito mal para mim. Meu pai batia na minha mãe, meu pai chegava bêbado em casa, meu pai espancava a gente. Sabe, mas naquele dia, eu decidi ter um pai. Eu resolvi fazer essa conexão. Sabe, eu quero dizer para você que meu pai era pastor e eu me tornei pastor do meu pai. Eu me tornei não só filho, mas me tornei pastor do meu pai, me tornei conselheiro do meu pai, me tornei amigo de meu pai. E você sabe qual foi a pergunta que eu fazia para mim mesmo todos os dias? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu deixei a mágoa, o ressentimento? Por que eu deixei isso? Isso encheu meu coração. Sabe, querido, eu quero encerrar dizendo para você como último ponto, que a bênção espiritual e material, a sua bênção, ela passa pela autoridade paterna. E você precisa entender isso. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, 11, diz que Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Abraão é o pai da fé.
Abraão é o pai de Isaac, Isaac é o pai de Jacó. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 6 assim, ó: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A bênção de Deus para a sua vida passa por paternidade e autoridade. Sabe, o dia que você não me admirar mais, irmãos, deixa eu dizer algo para você: vai embora da igreja. Procure outra igreja para você congregar. O dia que você não admirar mais essa igreja, o dia que você não admirar mais os pastores, é melhor você ir embora. Porque a bênção, ela passa por aqui. Talvez muita gente vai dizer isso para você, mas eu quero te dar uma outra palavra como pai. Eu falaria isso como um pastor, mas como pai, o dia que você não me admirar mais, o dia que você não me admirar mais os pastores, o louvor, a igreja, nos procure. Vamos resolver isso. Vamos conversar sobre isso. Vamos resolver as pendências disso. Mas eu não quero que você viva desconectado do altar. Eu não quero que você viva desconectado da presença de Deus. Eu não quero que você viva porque Abraão foi o pai de Isaac, Isaac foi o pai de Jacó. Moisés foi o pai de Josué, Eli foi o pai de Samuel. Elias foi o pai daquela viúva. João Batista foi o pai de Jesus. Eu estou falando isso referindo-me à autoridade e paternidade. Barnabé foi pai do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi o pai de Timóteo. Sabe, irmãos, nós temos uma resistência muito grande. Nós temos dificuldades em reconhecer Deus na vida de um homem. E principalmente de um homem falho. De um homem que erra. Nós temos dificuldades. Mas você querendo ou não, irmãos, Deus trabalha com paternidade e com autoridade. Ainda que você tenha dificuldade de ver beleza no seu pai, sabe, virtudes no seu pai, ainda que você não veja nada, deixa eu dizer algo para você: decida ser filho, porque a bênção ela vem de cima para baixo, ela vem do alto para a minha e para a sua vida. Sabe, então eu e você precisamos decidir. O fato é que hoje é dia dos pais. E o que nós precisamos fazer? Celebrar. Celebrar. Sabe, levante do seu lugar depois de acabar o culto, vá até alguém e diz: ei, você é pai? Sou. Parabéns, parabéns, você é um pai. Celebre, porque sabe, a Bíblia diz assim, ó: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Sabe, talvez você vai sair desse culto aqui hoje, e você não tem nenhum lugar para ir. Você não tem um pai para você abraçar. Você não tem um pai para celebrar. Você não tem um pai para fazer festa. Mas a Bíblia diz que quando aquele pai viu o filho pródigo, a Bíblia diz que ele correu, o abraçou e o beijou, porque havia compaixão, havia amor. Talvez você possa dizer assim hoje: pastor, eu não tenho motivos para celebrar os dias dos pais. Talvez o seu pai terreno foi muito ruim. Mas você pode sair daqui hoje dizendo assim: eu posso ter um pastor e posso também ter um Deus como uma referência de pai. Porque eu disse hoje na aula, tudo do Evangelho se resume em uma palavra: amor. Amor. Eu encerro dizendo para você que Deus te ama. Ele não só te gerou, mas Ele tem um futuro maravilhoso para a sua vida. Decida ter um pai, decida amar o pai e decida viver debaixo de autoridade desse pai. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Espírito Santo, meu Deus,
Meu Deus, tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o nosso provedor, o nosso protetor. Eu sei, ó Pai, que assim como eu, muitos aqui não têm mais pai nessa terra, mas nós podemos ter referências, ó Deus, e amar essas pessoas e tê-los como homens de Deus na nossa vida. Não deixe que a gente perca a admiração, não deixe que a gente perca a referência, não deixe que a gente viva desconectado. Ó Deus, e se alguém nessa manhã que entrou aqui como um filho pródigo, sem pai, sem referência, possa nessa manhã voltar a se conectar com a fonte de toda autoridade, com a fonte de toda paternidade, que é o Senhor. Eu oro nessa manhã, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você recebe, diga amém.